Bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Essa vai ser a 27ª leitura. Eu vou dar uma arrancada aqui para a gente já começar a chegar nos finalmente do livro. Dessa vez, nessa leitura, eu vou ler 3 registros. Vou lê-los de uma forma sequencial e depois a gente vai parando, vai fazendo os comentários necessários, ou que eu achei que seria interessante a gente comentar aqui. Então vamos começar no dia 24 de abril. Fiquei vários dias sem escrever. Percebi que depois de escrever longamente, me sinto mais abatida, mais fraca. Talvez precise de ar livre ou de alguma distração. Não me faz bem ficar acordada até tarde, durmo muito pouco e de manhã o sono perdido me deixa num inevitável desconforto. Pensei em levar o caderno para o escritório. Lá, o pouco tempo disponível me obrigaria a registrar rapidamente minhas impressões, sem entrar em tantos detalhes que me entristecem. Mas se no escritório notassem que mantenho um diário, eu perderia todo o prestígio. Os colegas iriam rir de mim, tenho certeza. É estranho, nossa vida íntima é o que mais importa para cada um de nós e, no entanto, devemos sempre fingir vivê-la quase sem nos dar conta, com desumana segurança. Além disso, se eu tirasse o caderno daqui, me pareceria não encontrar mais nada de meu em casa, quando volto. Clara diz que uma pessoa é forte somente pelos outros, e talvez tenha razão. Mas a esta altura, como posso acreditar ser ainda necessária a Mirella, que se defende até da fraqueza de me querer bem? Ricardo, ao contrário, às vezes o sinto precisar de mim ainda. Ontem estávamos na cozinha. Eu ajeitava as coisas e ele me fazia companhia. Percebi que queria falar comigo, mas estava esmagado por uma daquelas crises de desânimo que faz algum tempo lhe têm sido tão frequentes. Tenho pena dele porque é homem. Ninguém nunca espera nada de uma moça de 20 anos, ao passo que um homem, na mesma idade, já deve começar a medir forças com a vida. O que você tem? Pergunto nesses momentos, pois preferiria que seu estado de espírito se devesse a algum motivo preciso. Ele responde sempre, nada. Ontem, porém, disse, estou com medo. Não perguntei de quê, porque talvez ele não saiba precisamente e pense que eu compreendo mesmo assim. Se não estivesse com as mãos metidas na água engordurada da pia, teria lhe acariciado a fronte como quando ele tinha febre na infância. Mas me dou conta de que agora, se estivesse doente, ele chamaria Marina, que não saberia lhe fazer nada. Ele tem muito ciúme de Marina. Quando fica em casa estudando, telefona sempre para controlar onde ela está, se é verdade que foi à casa de uma amiga. Mas sempre a encontra. Ela deve ser uma boa moça, dócil, não muito inteligente. Quando vem à nossa casa, fala pouquíssimo. Ricardo a trata mal, às vezes lhe responde bruscamente, e eu não compreendo por quê. Amando-a, ele se finge tão autoritário, até prepotente. Marina nunca reage. E isso é bom, porque no casamento deve haver sempre um que manda e um que obedece. Contudo, vendo Ricardo agir, muitas vezes me pergunto se quem manda tem razão. Ele se tornou desconfiado de tudo, pensa sempre que se está falando dele às suas costas, volta e meia acusa a irmã de lhe ter surrupiado alguns livros, que no entanto ele mesmo emprestou a um amigo, ou um maço de cigarros que depois encontra no bolso. Parece querer descobrir por toda parte um mal que não existe, uma trapaça que a vida lhe faria e que ele, pela força ou pela esperteza, gostaria de neutralizar. De mim nunca suspeita, e é por isso que não posso fazer nada por ele. Somente as coisas e as pessoas das quais tem medo podem lhe infundir segurança. O único a quem talvez eu ainda poderia ser útil é Michele.
Mas ele deveria se dar conta de que não sou mais a jovem com quem se casou há 23 anos. Nós nos distanciamos tanto um do outro que já nem conseguimos nos enxergar. E vamos adiante, sozinhos. Refleti muito sobre as confidências que ele fez a Clara e que nunca faz a mim. Prefere falar com Mirella e quando eu entro os dois mudam de assunto. Algumas noites atrás, por exemplo, Michele, ao me ver, concluiu de repente: assim é a vida. E me segurou a mão quando eu ia passando, quase para me demonstrar que estava dizendo coisas sem importância. Mas a expressão atenta de Mirella testemunhava o contrário. Eu me pergunto se a esta altura saberia conversar com ele, dizer-lhe muitas coisas que penso, coisas que são minhas e não mais nossas, como no tempo em que nos casamos e como depois, com o nosso silêncio, acabamos fingindo que continuaram sendo nossas. Com frequência me pergunto que relações existem entre nós de uns anos para cá. Sinto que deveria me interrogar e escrever longamente, mas seria um esforço demasiado grande e por isso acabo desistindo. Mas essa pergunta me reaparece com insistência, desde que me dei conta de que, embora o pensamento em outro homem ocupe sempre a minha mente, ainda posso dizer com sinceridade: amo meu marido. Ao pronunciar essa frase, não sinto nenhum embaraço. Muitas vezes eu a disse, inclusive, a Guido. Ao dizê-la, me sinto defendida. Me parece, aliás, que ela me permite escutar tudo o que Guido diz sobre Veneza, não me rebelar contra seus primeiros e tímidos beijos e não o repreender quando, como ocorreu há 2 dias, ele me trata por você. Eu lhe respondo sempre de forma indireta porque não quero ofendê-lo, mas tampouco encorajo esta nossa nova intimidade. Ontem à noite eu disse a Mirella: sempre amei seu pai, ainda o amo. E não tive a impressão de estar mentindo. Mas agora começo a me perguntar o que significa para mim a palavra amor em relação a Michele. E afinal, a quais sentimentos quero aludir quando digo amo meu marido. Que angústia! Eu faria bem se parasse de escrever. Temo que o cansaço me impeça de ser objetiva. Às vezes penso que há muitos anos já não amo Michele e que continuo a repetir essa frase por hábito, sem perceber que os sentimentos amorosos não existem mais entre nós e foram substituídos por outros, talvez válidos em igual medida, mas totalmente diferentes. Relembro a ansiedade com a qual esperava Michele quando éramos noivos, o desejo que sentíamos de ficar sozinhos para conversar, o tempo que passava rápido ao sabor dos olhares e das palavras, e o tédio que agora desabra sobre nós quando estamos apenas nós dois, sem que nenhuma distração externa, rádio ou cinema, venha nos socorrer. No entanto, houve um tempo em que eu até desejei que os meninos casassem cedo para que pudéssemos ficar sozinhos como antes. Acreditava que tudo ainda estava intacto. Se nossos filhos houvessem permanecido sempre crianças, talvez eu nunca tivesse percebido essa mudança, ou Guido nunca tivesse falado comigo, ou eu nunca tivesse ouvido Cantone. Estava de fato convencida de que ainda se tratava de amor, e até o momento em que Mirella me confessou temer que sua vida se assemelhe à minha, também estava convencida de haver sido feliz. Talvez ainda o seja, na verdade, mas a felicidade que experimento quando estou com Michele é gélida, muito diferente da que sinto quando Guido fala comigo ou segura minha mão. Esses cândidos gestos são amor, ao passo que os gestos dirigidos a Michele são apenas de afeto ou solidariedade ou hábito. Nem mesmo aqueles raros mais íntimos são amor. São mais piedade e compaixão pelas fraquezas humanas. Parece-me ter compreendido tudo isso de repente. Talvez Michele já o tenha compreendido há tempos, mas ele é muito mais inteligente do que eu, sobretudo para essas coisas. Eu também ouvi de Clara que o amor deve ser inventado dia após dia. Não sei o que isso significa na prática, mas intuo que nunca soube inventá-lo. 26 de abril.
Esta noite me sinto sob o peso de uma grave humilhação. Talvez por ter feito uma coisa que até agora eu jamais tinha ousado fazer. Ou melhor, não havia sequer imaginado poder fazer. Estávamos sentados na sala de jantar e Michele escutava o rádio. Uma música que me fazia sentir leve e sonhadora me comovia. Não sei que coisa me impeliu a falar. Encontrava-me sob o influxo de uma força mais poderosa do que eu, à qual não podia ou talvez não quisesse resistir. Aproximei-me de Michele e baixei o volume do rádio. O aposento estava na penumbra. Ele abriu os olhos e me fitou como se acordasse. Michele, eu disse, sentando no braço da poltrona. Por que não somos mais aqueles que éramos quando recém-casados? Ele se mostrou surpreendido por essa pergunta, então respondeu que continuamos os mesmos. Segurei sua mão, beijei-a, acariciei-lhe o braço, abracei-o com fervor. Sabe, Michele, insisti, me esquivando de seus olhos. Depois reuni minhas forças para fitá-lo, séria e afetuosa. Quero dizer, à noite. Você não me adormece mais em seus braços, lembra? Acrescentei corando. Você me dizia, vem aqui para descansar. E me puxava para perto, depois me abraçava e nós não descansávamos. Ele começou a rir, fez um gesto evasivo. Eram coisas de uma outra idade, você fica remoendo. Aos poucos, perde-se o hábito de certas coisas e, por fim, não se pensa mais nisso. Pois é, eu insistia. Você acha mesmo que não se pensa mais nisso? Ou, quem sabe, já não ousamos ser sinceros como naquele tempo? Quantos anos tínhamos na época? Ele disse. Sabia que eu tenho quase 50 anos? Já não somos... Não é verdade, interrompi. Se você quer dizer que já não somos jovens, eu lhe digo que está enganado. Eu sei, somos jovens e basta não nos compararmos com nossos filhos para constatar que somos muito jovens. Mas como podemos não nos comparar com eles? Michele insistia, sempre com o mesmo sorriso fugidio. Via-se que estava ansioso para pegar o jornal, ou melhor, abandonar aquele assunto. Eu me perdia em minhas próprias frases, gostaria de manter a conversa num tom genérico, não falar de mim, e a vergonha de não conseguir me dava vontade de chorar. Ele repetiu, como para me convencer. Não se pensa mais nessas coisas, ou, quando se pensa, parou incerto e eu queria lhe sugerir. Você quer dizer que se pensa com uma outra pessoa, não? Queria ter a coragem de pronunciar essas palavras, queria tê-la a todo custo, mas algo me impedia, uma prudência natural extrema. Leia nos jornais, sugeri então. Veja as estrelas de cinema, essa gente de quem falam. Não param de casar, e de casar novamente aos 40 anos, aos 50. Ele disse que se trata de gente que é obrigada a manter aceso o interesse do público com suas extravagâncias e esquisitices. Além do mais, casar não importa, completou, é sempre questão de idade. Nós dois não somos casados? E, no entanto, casar não significa agir como dois jovenzinhos de 20 anos. Não pode estar tudo acabado, eu insistia. Não é verdade que acabou. Todos dizem que os últimos anos são os mais importantes. Dizem que não se deve perdê-los, jogá-los fora, que são como uma segunda juventude, nova, maravilhosa. Michele, depois de tudo, estará realmente acabado, será tarde. Muita gente se apaixona pela primeira vez aos 50 anos, inclusive pessoas que até poderiam estar satisfeitas com a posição que alcançaram. Mas dizem que nem mesmo a posição importa, e tampouco o dinheiro. Nesse momento, com essas palavras, temi haver confessado tudo a meu respeito. E então, de repente, disse, veja Clara. Ele logo perguntou, Clara está apaixonada? Ela falou alguma coisa? Sei lá, não agora, mas ela sempre diz que está apaixonada. Deslizei sobre os joelhos dele.
Acariciei-lhe os cabelos, busquei seus olhos, que se escondiam numa mirada evasiva. Então, me inclinando, beijei-o, beijei seus lábios fechados. Então, ouvimos um ruído no quarto de Ricardo. Michele pulou, ajeitando os cabelos, passando o dorso da mão pelos lábios. Os meninos poderiam entrar, disse baixinho, irritado. Enquanto isso, olhava a porta, esperando ver alguém. Eu também olhava, como se esperasse um castigo, mas ninguém entrou. Talvez Ricardo, no quarto dele, tivesse arrastado uma cadeira. Compreendi o absurdo daquilo que eu havia feito. Considerei que, de fato, um dos meninos poderia nos ter surpreendido, escutado minhas palavras, e ao imaginar isso, uma profunda humilhação se apoderou de mim. Desculpe, murmurei-me. Michele me acariciou no ombro. Nada disso, claro que não, respondeu. Bem, vejo que você anda nervosa faz algum tempo. Você deveria mesmo pedir um mês de licença e ir a Verona. Eles a exploram naquele escritório, fazem você mourejar desde a manhã até a noite. À menção de Verona, comecei a chorar e Michele me enxugava as lágrimas com seu lenço. Depois pegou o jornal e começou a ler. Fui para o quarto. Enquanto me despedia, me olhava no espelho, procurava me ver velha, humilhada, inclusive quanto ao aspecto exterior, e não conseguia. Pelo contrário, voltei a chorar porque me via jovem, minha pele era bronzeada e lisa sobre o desenho enxuto dos ombros, a cintura fina, o busto cheio. Contive soluços com dificuldade. Mirella dormia logo do outro lado da parede e eu temia que ela pudesse me ouvir. Talvez seja isso que há muitos anos nos impede de ser como quando éramos ainda recém-casados, ou quando os meninos eram pequenos e não compreendiam nada. É a presença deles do outro lado da parede. É preciso esperar que saiam, é preciso ter certeza de que não seremos surpreendidos. E os filhos estão por toda parte numa casa. À noite é preciso recorrer ao escuro, ao silêncio, conter cada palavra, qualquer gemido, e de manhã não lembrar mais o que aconteceu, no temor de que eles possam ler os nossos olhos a recordação daquilo. Com filhos em casa, já aos 30 anos, é preciso fingir não mais ser jovem, exceto para brincar, rir com eles. É preciso fingir ser apenas um pai e uma mãe, e há a força de fingir, há a força de esperar que eles saiam, que não escutem, não imaginem, acaba-se por realmente não mais ser jovem. Quando além da porta se escutam as vozes dos filhos, os abraços entre marido e mulher num quarto fechado à chave, onde afirmaram ter entrado para dormir, soa uma coisa indecorosa, suja, um pecado maior do que o cometido por aqueles que, não casados entre si, ou até mesmo casados com outras pessoas, se encontram clandestinamente em quartos de aluguel, hotéis, apartamentos de solteiros. Se os meninos nos surpreendessem, torceriam a boca numa careta de repulsa. E eu, só de imaginar essa careta, sinto um calafrio. Diante dos próprios filhos, uma mãe deve sempre mostrar não haver jamais conhecido essas coisas, jamais ter desfrutado delas. É essa falsidade que nos faz murchar. São eles os culpados, eles. Quando os filhos estão presentes, o marido, ainda que ache a esposa bonita, não pode olhá-la com desejo. Se um gesto dela ou uma atitude o atrai, ele não pode abraçá-la, beijá-la. E assim, pouco a pouco, ele não a vê mais. Nem Michele, nem os meninos me consideram jovem. No entanto, noites atrás, Ricardo contava de um amigo que se apaixonou loucamente por uma mulher de 40 anos, uma mulher lindíssima. Se desse certo, dizia, seria um homem de muita sorte. Pronto, de repente creio ter compreendido aquilo que nos faz temer que os filhos se deem conta de uma vida secreta nossa, aquilo que nos torna tão relutantes em nos entregar a ela. É porque sentimos que marido e mulher, que se unem numa relação encoberta, silenciosa, depois de terem falado o dia inteiro de questões domésticas, de dinheiro, depois de terem fritado ovos, lavado pratos sujos, já não obedecem a um feliz e jubiloso desejo de amor, mas a um instinto primário
como sede e fome, um instinto que se satisfaz no escuro, rapidamente, de olhos fechados. Que horror! Envergonho-me até deste caderno, de mim mesmo. Não ouso mais escrever, assim como na outra noite não ousava mais me olhar. Me aproximei do espelho para me fundir com a casta imagem ali refletida, enquanto murmurava: Guido. 27 de abril. Tenho a impressão de que no escritório começo a suspeitar da nova natureza das minhas relações com Guido. Talvez o contínuo tenha contado que nos viu próximos, sozinhos na penumbra, ou talvez todos tenham percebido em mim uma segurança incomum e se perguntem a que ela se deve. Fui pontualíssima durante anos e agora chego sempre atrasada. Sei que não corro nenhum risco de ser repreendida e muito menos de perder o emprego. Remanchar na cama já não me parece uma culpa, mas um prazer que devo a Guido e do qual é doce aproveitar. Michele observou que de uns tempos para cá meu rosto está menos cansado. Disse isso na presença de Mirella, o que me agradou. Ela nunca se pergunta se estou cansada. Creio que é egoísta e calculista, embora eu ainda não consiga compreender bem quais são seus objetivos. São suas atitudes que me revoltam entre nós. Os papéis parecem invertidos, como se ela fosse a mãe e eu, a filha. Falei sobre isso com minha mãe e ela disse que a partir de certa idade, se quiserem viver tranquilos, os pais devem fingir que não são inteligentes. Disse que os filhos se vangloriam do tempo em que vivem como se este fosse um mérito deles, sem compreender que o novo tempo não importa nada aos pais, que já se cansaram de ter se havido com o tempo deles. Falei-lhe de Cantone e ela não se mostrou surpreendida nem indignada. Disse que a culpa é minha, porque mandei Mirella para escolas públicas e depois para a universidade, e nunca tomei o cuidado de acompanhá-la quando sai. Repliquei que não poderia ter feito isso às voltas com o escritório e a casa, e ela acrescentou que, querendo, uma pessoa consegue fazer muito mais do que parece possível. Sua inclemência me feriu. No entanto, quando ela fala assim, sempre tento convencê-la, fazê-la compreender que hoje certas relações estão mudadas. Ela balança a cabeça e diz que as relações entre pais e filhos, entre mulher e homem, não mudam nunca. Às vezes, até acho que seu comportamento exprime uma hostilidade proposital. Dias atrás, por exemplo, ela telefonou a Michele para dizer que logo lhe mandaria alguns dos famosos tortellini que ela adora, que ele adora, e que os prepararia com as próprias mãos. Michele gostou muito desse desvelo e declarou que as mulheres do tempo de sua mãe e da minha eram extraordinárias. Ofendida, observei que a minha, embora prepare os tortellini, nunca seria capaz de ganhar um salário para ajudar o marido. Michele replicou que eram justamente as virtudes caseiras a torná-las mulheres extraordinárias. Não me contive e fui até o quarto de Mirella desabafar sobre essa história dos tortellini. A ela também, como a minha mãe, tentei explicar que eu não tinha tempo para fazer mais do que eu já faço. Mirella me interrompeu perguntando: "E daí? Qual a importância desses tortellini?" No entanto, é assim. Me sinto culpada em relação a Michele por não preparar os tortellini, mas não por sair de carro com Guido. Quando estou com ele, o único remorso de que sofro é roubar tempo à família, à casa, o mesmo que sinto quando escrevo este diário. As mulheres ricas, aquelas com cozinheira, talvez nunca sintam remorso algum. Ontem Michele deixou a carne no prato dizendo que estava dura, e Ricardo fez o mesmo, e os dois me perguntaram onde eu a tinha comprado, quase me acusando de uma escolha ruim. Aquela carne no prato me apertava o coração. Parecia-me que Guido era o culpado pela fome que Ricardo e Michele não tinham saciado. Imaginei a geladeira da casa dele lotada de comidas boas e sentir nascer em mim a consciência do pecado. Talvez Mirella não esteja errada quando diz que o dinheiro corrompe tudo. Comecei a compreender isso desde que saio de carro com Guido. Nossas relações mudaram a partir do momento em que já não nos vemos somente no escritório. Naqueles momentos, a riqueza dele era para mim uma questão de cifras abstratas, cuja realidade eu não podia sequer imaginar, e que, por conseguinte,
não me atraía nem me feria. Agora é diferente. Senti isso sobretudo este fim de tarde. Saímos cedo do escritório, nos encontramos na esquina, no carro, e Guido tomou rapidamente direção do Monte Mário. Chegando ali, entramos no estabelecimento ao ar livre, muito cheio à noite, mas deserto àquela hora. Por toda parte havia canteiros de flores, a pista reservada aos dançarinos era azul, como um espelho d'água, e eu me sentia humilhada com meu velho taillé. Me imaginava num vaporoso vestido de tule branco, Guido de fraque, jantaríamos e depois dançaríamos uma valsa. Eu tinha bebido 2 vermutes. Me sentia animada por um efervescente contentamento e ria. Compreendia por que Mirella se apaixonou por Cantone. É para viver num mundo rico e despreocupado como aquele, e não pelos outros motivos que ele supõe. Em grandes mesas forradas de branco, eu via doces, os primeiros frutos da estação, pratos refinados de galantinas. Guido falava comigo, me segurava a mão e eu não conseguia prestar atenção como no escritório. Tinha fome, uma fome violenta que jamais havia sofrido. Sentia nos lábios o sabor daqueles alimentos refinados. Queria que Ricardo também os experimentasse, que se saciasse junto comigo. E Michele também, que eles não deplorassem a carne deixada no prato. Olhava Guido, que me falava indiferente, brincando com um isqueiro, e sentia por ele um arrebatamento apaixonado, mesclado de rancor. Sentia um desejo maldoso de vê-lo gastar muito dinheiro comigo. Imaginava-o contando cédulas e cédulas de 1000, e o temor de que ele pudesse ler meus pensamentos me incitava a ir embora daquele lugar, voltar para casa. Parecia-me que até o sonho de ir a Veneza, acarinhado por tanto tempo, na realidade era simplesmente fome. Tomamos o rumo da cidade lentamente. Nós a víamos estender-se lá embaixo, com todas as luzes acesas nas ruas. Eu pensava que havia muitos anos não tinha estado em Monte Mário. Na última vez, tinha ido visitar no hospital uma velha empregada de minha mãe. Me lembrava de um longo e cansativo percurso de bonde. Guido segurava o volante com uma das mãos, com a outra me envolvia os ombros, e o prazer daquele abraço me dava vontade de chorar. Parecia-me que ele queria saciar uma fome maldosa como aquela que eu experimentara pouco antes, diante da comida. Tentei me afastar, ficar à parte, talvez por sentir que era a diferente qualidade de nossa fome a nos entregar um ao outro e a nos dividir. Não, eu murmurava, enquanto ele, me puxando para si, buscava minha boca. Seus lábios tentavam vencer os meus, a defesa dos meus dentes cerrados. E se eu cedesse, iria beijá-lo com violência, talvez o mordesse. Consegui me desvencilhar, ávida e trêmula. Eu lhe suplico, Guido, eu lhe suplico, repetia. Ele não insistiu. Me beijou a mão e começou a dirigir velozmente rumo à minha casa, porque estava tarde. A gente deu uma guinada aqui, né? E, bom, lemos 3 registros. Achei que eram 3 registros importantes de lermos agora. E eu apontei aqui, eu fiz algumas anotações de alguns pontos que eu acho que são importantes. E lá no primeiro registro, de 24 de abril, quando ela fala do diário, sobre ela levar o diário para o escritório, que ela perderia todo o prestígio, como que os colegas iriam rir dela. É interessante essa visão, de que a mulher realmente não pode ter algo seu, de ter um diário. Qual o problema de ter um diário, de escrever ali seus sentimentos e pensamentos? Ela ainda tinha muito esse pensamento. E o que ela fala que é exatamente que isso que é estranho, Que ela estranha essa visão, talvez, que as pessoas tenham. Mas isso pode ser uma visão que seja dela. Talvez as pessoas não achassem nada disso, Que as outras pessoas achassem supernatural ter um diário. Mas ela, dentro da rigidez, e dos preconceitos que ela tem, ela projeta esse pensamento nas pessoas, achando que as pessoas iriam rir dela se ela tivesse um diário.
E ela fala que é estranho, né? Ela mesma, digamos, pode se contradizer aí, porque a vida íntima, que é o que mais importa para cada um de nós, é, é o que devemos, né? Que devemos sempre fingir vivê-la quase sem nos dar conta com desumana segurança. Ela coloca como um dever, né, que deve sempre fingir vivê-la, sempre sem nos dar conta, com desumana segurança. Então, assim, ela sente que isso é uma obrigação. Então, ela não viver essa vida, ela não viver a sua intimidade, ela não admitir que tem um diário e que ali ela expõe os seus sentimentos e emoções, é um dever esconder, né? Então, é uma coisa que não se deve fazer, né? Ter uma vida íntima, própria, onde ela possa se manifestar, né? E mais à frente, quando ela fala, né, que se ela tirasse o caderno, parecia que ela não ia encontrar mais nada dela na casa, porque parece que agora que a única coisa que ela sente que é dela ali naquela casa é esse caderno. Tal o distanciamento que ela está da família dela, né? Vivendo situações, vivendo emoções que realmente a tiraram. E ela viu realmente que aquela casa parece que ela não lhe pertence, que a única coisa que verdadeiramente é dela, a única coisa que ela não compartilha com ninguém, né, que é dela, 100% dela, é esse caderno. E ela traz uma visão aqui sobre, né, quando aquela última leitura dela com Clara, né, que ela conversa entre as duas, que a Clara fala que a pessoa é forte somente pelos outros, e ela começa a falar aqui que talvez ela tenha razão, né, mas será que é? Né? Eu acho que é uma visão distorcida da própria Clara, e ela julgou isso para Valéria, mas a força, essa força nossa, ela existe somente em relação ao outro? Será que só quando a gente está em uma outra relação que a gente demonstra essa força? Né? Fica esse questionamento que, na minha opinião, não. Né? Essa força, ela está dentro da gente, inclusive para a gente enfrentar os nossos próprios conflitos, que é o que ela está vivendo aqui agora. Então, não, né? A minha resposta a essa pergunta é não. Essa força, ela existe em relação a nós próprios também, né? E principalmente porque nós precisamos dessa força, principalmente para nós, né? Igual a máscara do avião lá, se a gente não se fortalece, não encontra essa força, aí a gente não vai ter a menor condição de ajudar o outro, né? E buscar essa força para ajudar o outro. E ela considera, né, que o afeto que Mirella tem em relação a ela é uma fraqueza, né, de lhe querer bem. Então, querer bem é uma fraqueza, né? Gostar de alguém é uma fraqueza, principalmente em relação à própria Valéria, isso é uma fraqueza. Gostar dela, né? Alguém gostar dela é uma fraqueza, né? Fica aí esse questionamento, né, de uma visão distorcida às vezes de Valéria em relação a ela própria e o afeto que as pessoas demonstram por ela. E ela, né, mais à frente, ela fala que ninguém nunca espera nada de uma moça de 20 anos, quando ela fala de Ricardo, né? Mas de um homem já nessa idade já se espera que ele já meça forças com a vida. Essa visão, né? Muito ali daquela época, claro, dos anos 50, mas vamos trazer isso para hoje. Será que hoje também não se espera muita coisa de uma moça de 20 anos? Ou o contrário, né? Às vezes já se espera demais de uma moça de 20 anos. Às vezes a gente está amadurecendo muito uma moça de 20 anos, de forma que ela tenha atitudes de uma pessoa de 30. Né? Então a gente toma muito cuidado com essa com essas exigências que a gente faz em relação, né, às pessoas com as quais convivemos, principalmente com os nossos filhos.
né, de talvez exigir muito, né, do que aquilo que eles ainda precisam viver, né, em relação à idade deles, ou exigir pouco, né? Então, ela está aqui numa idade de 20 anos, próxima à maturidade daquela época, né? E será que qual é esse tanto, né, que ela mesma e a família estão exigindo dela? E quando ela fala de Ricardo, né? Ricardo, a gente já viu que ele tem um, uma forma de enxergar as mulheres muito retrógrada, né? Muito antiga, muito machista, né? Então ela fala que ele tem muito ciúme de Marina e fica vigiando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quando casar, como é que vai ser isso, né? E que Ricardo trata mal ela na frente dos outros quando ela vai lá na casa dele, né? Que que ele responde de uma forma brusca, que ele se finge autoritário e até prepotente. Então ela não consegue entender, porque já que ele a ama tanto, por que ele a trata desse jeito? Né? Então, é uma visão muito errada, né, do Ricardo com relação aos relacionamentos, né, e a posição do homem. Para ele, o homem tem que mandar, ele tem que ser autoritário. Então, para ele ter valor, né, e para a mulher respeitar, ele precisa agir dessa forma. E aí ela ainda complementa, né? Porque no casamento porque ela fala que Marina nunca reage. A gente já viu que a Marina tem uma personalidade mais submissa. A Valéria acha isso bom, porque no casamento deve haver sempre um que manda e um que obedece. Olha a visão distorcida de relação entre homem e mulher, né? E ela alimenta isso. Então eu falo, meu Deus, né? Como que vai ser essa relação, né, do Ricardo com a Marina, se ele ficar pensando desse jeito, né? Se ele ficar tratando Marina desse jeito, né? Assim, o prognóstico não é bom, não é bom. E a Valéria ainda reforça isso, né? Ao invés de falar com ele o contrário, já que ela tem um acesso ao Ricardo, mas não, ela reforça isso. Tanto por não falar, quanto na forma como ela age junto à família. Então, ela reforça esse comportamento do Ricardo, né? Então, ela já fala aqui que talvez ela já não seja útil, né? Ela já não é útil a Mirella, já não é muito útil ao Ricardo. Então, talvez, né? Talvez ainda poderia ser útil a Michele. Olha a visão dela, né? Reforçando mais uma vez essa questão da utilidade e não do companheirismo junto ao Michele. Então, ela quer ser útil, né? A relação deles é de utilidade e não de parceria, de cumplicidade, de companheirismo. Então ela começa a fazer essas reflexões, né? E já percebe aí o distanciamento deles, que está imenso. Então o Michele prefere conversar com a Mirella do que com ela própria, né? E ela nem sabe o que ela fala, o que ele fala com a Mirella, né? E ele também prefere conversar com Clara das suas próprias coisas do que com a própria esposa. Então ela já está vendo aí esse distanciamento gigante. Então, quando ela fala lá mais para frente que ela ainda ama o seu marido, né? Ela fala que ao dizer isso, é, ela se sente defendida quando ela diz isso a Guido, né? Porque ela fala aqui que ela não sente que está mentindo, né? Mas lá atrás, né, em outras leituras, a gente já viu ela falando que parece que ela está falando uma mentira, né? Quando ela estava conversando exatamente com o Guido sobre isso, né? Mas ela se sente defendida quando ela fala isso com o Guido, no meu entendimento, para diminuir a culpa, né? Dá a culpa de estar apaixonada por Guido, de estar saindo com Guido, de estar vivendo de tudo isso com Guido, de sentir o que ela sente por Guido, né? E aí ela, por outro lado, ela fala que ama o marido para diminuir um pouquinho essa culpa que ela sente, né? Mas agora, né, mais para frente, ela começou a se perguntar o que significa realmente para ela a palavra amor,
né, em relação ao Michele, né, e afinal, a quais sentimentos quero aludir quando digo amo meu marido? Porque Mirella já falou com ela, né, que o que ela sente pelo Cantone, o Cantone já falou para a própria Valéria naquela conversa o que é o amor entre eles. E aí ela já começou a questionar, né? Nossa, então será o que eu sinto pelo Michele é amor verdadeiro? Né? Então ela começa a ficar angustiada com isso, claro, ela está começando a questionar os seus verdadeiros sentimentos em relação ao Michele, né? Porque é diferente, quando ela está com ele, com o Michele, ela fala, né, que parece que é uma felicidade, mas é uma felicidade gélida, fria. E com Guido, ela sente exatamente o contrário, né? Sente um calor, sente verdadeiramente algo se passando dentro dela, não é algo que é frio, é algo que é verdadeiro, real, né? Que é quente, né? Parece que com Michele só existe um afeto, ou uma solidariedade, ou um hábito. E isso não é amor, né, gente? Ela, ela, ela falou que nem nos raros momentos íntimos, né, não é amor. São mais piedade e compaixão pelas fraquezas humanas. Então, ela já, né, já está assim, percebendo que o que ela sente pelo Michele realmente não é amor. E quando ela ouve de Clara, né, que o amor deve ser inventado dia após dia, ela já conclui aqui que ela não soube inventá-lo, porque é isso, né? A relação não precisa ser mantida. Aquele arrobo inicial, ele não vai existir sempre, né? Nesse nível de emoção, daquele arrobo, né? Do encantamento de todo, né? De quando se apaixona, né? Isso é paixão. A paixão vai ter um pico e depois aquela relação ela vai atingir uma estabilidade. E aí é que entra a questão, né? Como manter essa estabilidade? Então, esse amor, essa construção é que é essa manutenção. E não deixar que isso que caia naquilo que caiu entre os dois, né? Porque acabou que eles não souberam manter, né, aquilo que alimentava a relação e eles se distanciaram daquela forma, né, que a gente está vendo aí. No registro seguinte, né, ela fala que se sente muito humilhada. E por quê, né? Porque ela consegue, enfim, né, assim, de uma forma ainda muito resistente, ela começa a questionar, né? Ter uma DR, como se diz, né, com o Michele. E ela pergunta por que eles não são mais como eles eram recém-casados. Mas aí também ela está querendo demais, né? Ela não, porque é claro que eles não vão manter é o que eu acabei de falar, né? Não, não é o mesmo sentimento, não é a mesma vivência dos recém-casados, mas dentro de uma estabilidade ela conseguir manter, né, a relação ali dentro daquilo que alimentou a união deles, né? E ele fica fugindo, né? Ele fica né, querendo se esvair daquilo, fugir daquilo, não quer o contato com ela, e ela vai insistindo, né, vai insistindo, e ele começa a falar daqui alguma questão de idade, aí já começa a colocar um monte de desculpas, né, e por fim ele fala né, assim, que ela, né, ainda, né, continua ali tentando questioná-lo, né, sobre a relação dos dois, sobre esse sentimento, né, dessa distância que está acontecendo entre eles, que na intimidade ele já não é mais o mesmo, ele já não a procura, ele já não a quer mais em seus braços, né? Então eu fico imaginando um para um lado, outro para o outro, né? Não existe mais intimidade entre eles, né? E nem estou falando nem intimidade no sentido sexual só, na intimidade mesmo de chegar junto, de abraçar, de ter aquele momento de verdadeiro afeto, né?
Então, que é isso que talvez ela esteja também sentindo falta, que já não existe mais, né? Como ela fala que eles já não se enxergam mais. E aí, enquanto ela vai falando, ela vai acariciando, ela tenta beijá-lo, né? E, e quando ela, né, ela começa a falar, né, tipo assim, que existem pessoas que se apaixonam sim aos 50 anos, porque ele fica falando, olha, eu tenho quase 50 anos, como é que eu vou viver uma vida assim? Isso já não cabe mais, né? Parece que chega numa idade, ele aqui falando, que não cabe mais essa intimidade. Mas, no meu entendimento, pelo que eu percebi aqui, que eu venho percebendo de Michele, isso é desculpa, né? Na verdade, isso é uma desculpa, porque ele não quer mais com a Valéria, né? Por quê? Por causa da distância. E aí ela, né, quando ela fala, né, que existem pessoas que se apaixonam, né, pela primeira vez aos 50 anos e que elas poderiam estar satisfeitas com essa posição que elas alcançaram e que às vezes nem a posição importa, nem o dinheiro. Ela está falando dela, né? Tanto que ela falou assim, nossa, nesse momento, com essas palavras, temia haver confessado tudo a meu respeito. Porque é isso que ela está vivendo. Porque naquele, o que ela sente pelo Guido, a posição que ele alcançou e o dinheiro que ele tem, estão em segundo plano, né? Estão em segundo plano. O que ela sente, aquilo que ela está sentindo, é porque ele a vê, né? É porque ele a trata com amor, com carinho, com afeto, né? Ele vê o valor dela e ele a enxerga, né? E aí ela, né, na hora ela, ups, deixa eu dar uma desculpa aqui, e aí ela vai e fala de Clara, né? E ele logo perguntou, ela tá apaixonada? Ela te falou alguma coisa? Olha, aí, mas porque tá meio duvidoso, né, essa relação dele com a Clara. Então, quando ele pergunta isso daqui, me pareceu assim que ele está encantado por ela. Ele pode até estar apaixonado por ela e que realmente eles puder, assim, naquela relação que eles tiveram, por conta do argumento dele ficar tendo muito contato com ela, eles podem ter tido, não vou falar talvez que tenham chegado às vias de fato, talvez um beijo, alguma coisa assim, talvez possa ter acontecido, mas possa ter nascido dali, né? Como Clara fala que está sempre apaixonada, ela pode ter sentido alguma atração pelo Michele, e por isso, naquela conversa anterior, ela falou com a Valéria que era para ele, assim, voltar para a vida dele, que era para desistir dessa coisa de argumento, ou seja, ela não queria o contato com ele, ela não queria ele trabalhando com ela, exatamente para não trair, né? Porque Valéria é amiga dela. Então, ela ainda teve esse pensamento, né? Eu acho que assim, isso não está claro, mas eu acho que dá para a gente deduzir isso, né? De uma certa forma. E essa reação dele, eu acho que dá uma. é, é, Parece que ele confessa, né? De alguma forma, que ele meio que se apaixonou pela Clara ou pela vida dela, né? Por aquilo tudo que ela representa. E aí, né? Lógico que a Valéria aí nem, né, falou, não, sei lá, né, porque ela sempre fala que tá apaixonada e tal. Então, quando ela o beija, ela escuta o barulho, né, do Ricardo fazendo barulho, e aí, pronto, né, ele afasta, né, com uma certa, até rispidez, talvez, né, não tava rápido, e fala baixinho, nossa, os meninos podem ver. E aí ela se sente, é nessa hora que ela se sente muito humilhada, né, porque os meninos poderiam ter surpreendido um gesto de carinho, só que ela é que estava buscando, ele a estava rejeitando. Então a humilhação talvez não fosse que ela está sentindo, talvez não seja pelo fato de poder ter sido surpreendida numa intimidade com o marido, porque afinal de contas é o marido dela e ela pode abraçá-lo, ela pode beijá-lo na frente dos filhos, não tem problema. Só que, né,
aqueles preconceitos todos não permitiam. E aí ela começa, né, a trazer aquela fala, né, com relação aos filhos. Então ela talvez ela tenha se sentido humilhada mais pela rejeição do, do Michele do que em relação a ter sido surpreendida pelos filhos, né? Mas claro, teve isso também, né? Porque, claro, né, assim, ser surpreendida num ato de intimidade com o marido, e olha que, gente, era só um beijo, né? Eles, isso não poderia ser feito, né? Isso não poderia ser visto, e porque na frente das pessoas, especialmente dos filhos, eles não poderiam demonstrar esse tipo de sentimento. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, olha, como que os filhos então vão ter referência do que é afeto se os pais não demonstram isso? Talvez Ricardo, como ele é muito parecido com a Mirelle, tem esses pensamentos muito machistas, e nunca ter visto esse afeto entre marido e mulher, entre os pais, então a referência dele é distorcida, porque muitas vezes essas referências são dadas exatamente pelos pais, por essa proximidade, né, por demonstrarem afeto, e isso mostra aos filhos que essa questão dessa sexualidade, dessa sensualidade, que os pais também são humanos. E isso estimula os filhos a terem esse tipo de relação também com os seus futuros parceiros. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. Às vezes, o Ricardo ele está influenciado por essa relação tão fria, tão distante dos pais, né? De nunca ter visto. Então, ele não sabe fazer isso com Marina. E na cabeça dele tem que ser daquele jeito, né? Tem que ser uma relação assim autoritária, né? Para demonstrar que ele é quem manda, né? Então é uma relação de afeto bem distorcida que ele também está alimentando em relação à Marina. E aí ela começa a colocar aqui a culpa nos filhos, né? Dessa falta de intimidade, dessa falta de desse distanciamento dos dois, dos filhos, né? Porque os filhos estão sempre ali e que eles não podem, né, ter essa relação, eles não podem demonstrar afeto, porque os filhos estão ali e eles não podem ver isso, né? E aí ela falar que se os filhos o surpreendessem, eles iam torcer, né, o rosto lá numa careta de repulsa. Isso é ela que pensa, né? Às vezes os filhos, até hoje, né? Os filhos falam, né? Nossa, ai, que horror. Nossa, mãe, para com isso, né? Tem filhos que agem dessa forma, porque não imaginam que os pais, né, mesmo sendo mais maduros, mais velhos que eles, possam também ter, né, essa intimidade, possam se beijar e se abraçar e demonstrar afeto, né? Então, isso naquela época, então, devia ser assim, muito, muito escondido, né? Então a gente vê isso acontecendo hoje, mas graças a Deus, né, isso tem mudado e os filhos, né, já vários filhos já conseguem ver isso dos pais com uma forma muito natural. E aí ela ainda fala aqui, né, que essa falsidade que nos faz murchar, né, essa falsidade de não demonstrar afeto diante dos filhos, né? Então ela fala, são eles os culpados. Então, quando os filhos estão presentes, então o marido, mesmo que ele ache a esposa bonita, ele não pode olhá-la com desejo, né? Se um gesto dela, uma atitude o atrai, ele não pode abraçá-la e beijá-la. Então ela fala que é a culpa é dos filhos, mas na verdade não é, né, gente? Não é. Ela está tentando encontrar uma desculpa para essa humilhação que ela está sentindo, né, de ter sido rejeitada e de, em tese, poder ter sido surpreendida. E isso, né, ela sente essa humilhação, né, muito grande. E aí ela fala aqui, né, que na verdade, né, que depois de que o marido e a mulher, né,
eles se unem numa relação que os filhos, né, parece que se dão conta de que os pais se unem numa relação secreta, né, escondida, que assim, que na frente, né, após lavar pratos, conversar sobre o dia a dia, o dinheiro, as questões domésticas e tal, terem fritado ovos, né, lavado pratos sujos, já não obedece a um feliz e jubiloso desejo de amor, mas um instinto primário, como sede, fome, um instinto que se faz no escuro, rapidamente. Então, é como assim, quase que comparando a animais, né? Então, é essa a visão que ela tem, que os filhos têm de uma relação a dois, né? Entre pai e mãe, né? Entre marido e mulher. Mas isso é uma visão que é dela, né? Porque ela está tão humilhada, ela está tão envergonhada dela mesma, né, que ela já está admitindo isso, pelo menos entre eles dois, né, como um instinto e não como uma relação prazerosa. Olha que ponto, né, que ela está chegando em relação a tudo isso que está acontecendo com ela, né, essas contradições, esses conflitos internos que ela está passando. E, e aí agora, né, no último registro aqui, ela, ela conversa, né, ela fica ainda com aquele sentimento de perseguição, né, achando que todo mundo sabe que ela está tendo uma relação, que ela e o Guido estão tendo uma relação diferente, né, e tal, né, mas isso é da cabeça dela, né, isso é muito da cabeça dela. E a mãe, né, quando ela fala, né, dos tortellini, né? Aliás, antes dos tortellini, né? Ela fala, né, de Cantone, fala disso tudo que está acontecendo com ela, né, com relação aos filhos, né, obviamente que ela não vai falar de outras coisas, né, ela falou do Cantone, falou da Mirella e tal, e a mãe culpa a Valéria, né, pela Mirella ser assim, porque ela, né, permitiu que a Mirella estudasse, fosse para a universidade, ou seja, que ela não fosse uma dona de casa, uma esposa dedicada, né? Ela permitiu que Mirella estudasse e fosse uma mulher inteligente, questionadora. E isso era culpa da Valéria. Então, assim, né, é exatamente esse pensamento lá que a gente já falou diversas vezes, né, que a mãe incutiu, né, muito fortemente na Valéria e que agora ela está entrando em um conflito muito grande, né? E a mãe aqui ainda reforça que uma pessoa, quando ela quer, ela consegue fazer muito mais do que é o possível. Gente, como assim? Né? Como assim? Ela está aqui, assim, é, não respeita o limite, né, das pessoas, e as pessoas têm limite. E, e ela ainda fala, né, que a Valéria, né, fala como a Mirella fala com ela, né? Ela fala, mãe, que olha, as relações hoje estão mudadas, as coisas não são desse jeito. E a mãe fala que entre homem e mulher, e entre pais e filhos, nada muda, nunca, né? As coisas não mudam nunca. E olha que ela falou exatamente isso, né? Se não me engano, para Mirella numa das conversas. Tá vendo como que ela traz muito isso que a mãe dela e ela replica isso, né? Mas ao mesmo tempo ela sabe que não é assim, ela sabe que a Mirella tem razão, né? Mas ela na hora de enfrentar, ela não consegue enfrentar, ela não tem coragem de admitir que a Mirella tem razão e replica o mesmo pensamento da mãe, né? Então, como a Mirella falou, assim, olha, se eu não mudar a minha atitude, se eu não for diferente de você, né? Como que as coisas vão evoluir? Como que a humanidade, como que a sociedade vai mudar? Tudo vai ficar exatamente do mesmo jeito. Então é exatamente isso aqui, né? A Mirella realmente tem essa visão, né? E quando a mãe faz, né, esse carinhozinho aí pro Michele, a Valéria fica enciumada, ela fica se sentindo despeitada, até porque, né, lá na frente ela fala da carne dura, né, e que o Michele e o Ricardo deixaram no prato, né, assim, como se ela realmente fosse uma empregada da casa,
ela era obrigada a fazer uma comida boa, gostosa, né? E não tinham nem um pouco de tolerância se a comida às vezes não sai, não é todo dia que a gente acerta, né? Não é todo mundo que gosta de cozinhar. Eles estão pegando o bom é que ela ainda está fazendo a comida para eles lá e ainda reclamam, né? Mas a mãe dela, né, assim, toda dedicada, aquela esposa, né, a esposa, dona de casa, dedicada, né, vai e faz um tortellini e oferece para o Michele, né, e aí ele vem com aquela fala, né, ai, as nossas mães é que são realmente mulheres de verdade, né, que essas virtudes é que fazem as mulheres serem extraordinárias e tudo mais, e a galera fica possessa, né, ela fica danada da vida com isso, e vai lá, né, falar com a Mirella, como assim, né? Como assim, tal, né? E ficou, realmente. E aí a Mirella vai falar com você, mãe, tipo assim, daí que importância que tem esses tortellinos, tipo, você larga isso de mão, né? Olha para ver como que a Mirella não se preocupa com essas coisas minúsculas, pequenas, mas para Valéria isso faz muita diferença, porque é onde ela é vista, né? É ali na comida. Então, assim, a mãe fazendo isso está falando que a Valéria não é uma boa dona de casa, que a Valéria não cozinha bem, né? Que ela não está desempenhando o seu papel corretamente, que ela não é uma mulher extraordinária. Então, isso mexe com os brilhos dela. Né? Como isso não é valor familiar, ela está falando assim, daí, larga isso para lá, né? Tipo assim, esquece. Né? Bom, e aí ela, né, sai com o Guido, né, para esse restaurante e, e aí aqui né, ela, ela parece que é uma fala para se punir, né? Porque ela vai em um lugar onde não é hábito dela, né? Um lugar chique lá, né? Das posses do tem um lugar que o Guido tem hábito de ir, então ela, né, come, né, uma comida assim, né, super chique, aquelas coisas de gourmets, né, que ela não está acostumada e tal. E aí ela já começa, né, ela fica nesse conflito, né, porque ela sente é, esse amor, né? E ao mesmo tempo ela sente um rancor pelo Guido, porque ela se envergonha da roupa que ela está vestindo naquele lugar. Na verdade, ela queria estar, né, num vestido de tule branco, né? Aquela coisa toda e tal. Mas isso é dela, né? Desses complexos que a gente já falou lá atrás, né? E aí ela começa a deturpar, né? Aí ela já começa a ter uma visão deturpada daquilo dali, né? Que ela fala que ela compreende porque Mirella se apaixonou por Cantone, que é para viver num mundo rico e despreocupado como aquele, e não pelos motivos que ele supõe, né? Porque quando ele tem a conversa com ela, a gente não vai repetir, mas ele fala aqui exatamente por que os dois se amam, né? Porque eles são parceiros, eles têm os mesmos objetivos e não tem nada a ver com dinheiro, porque ele nem é rico. O dinheiro que ele tem é fruto do trabalho dele, né? E ele está alcançando uma posição porque ele é bom profissional. E Mirella, mesma coisa, né? Só que aqui, como ela está com esse lado, um lado dela está com rancor, então ela não quer admitir, né, que a Mirella tenha se apaixonado pelo Cantone simplesmente porque ama ele, por ser quem ele é, né? Mas pelo que ele oferece. E aí ela está deturpando aqui tudo, né? Aí ela está fazendo uma confusão aqui, né? Porque ela está despeitada, né? De uma certa forma ela está despeitada porque ela está naquele ambiente, ela não tem acesso a isso, né? Como Kelly e na vida que ela tem. Então, ao mesmo tempo que ela fica assim, nossa, que bom, ao mesmo tempo que ruim, né? Que despeitada por não poder viver aquilo, né? Então, ela estava encantada, né? Porque ela desejava aquilo para ela. A gente já falou isso lá atrás, né? Ela, no fundo, lá na sombra dela, ela deseja isso, né? E ela está vivendo aquilo e aí, ao mesmo tempo, ela tem raiva, né? Porque ele pode viver isso
e ele oferece isso para a esposa e permite que a esposa e os filhos vivam isso, e ela não tem, né? Ela não tem uma vida que ela possa aproveitar disso. Ela tem um marido que não oferece isso para ela, né? Então aí ela fica, né, nessa dualidade de sentimentos. E então, bom, enfim, né? Ela fica, né? Quando ela fala que ela sente o desejo maldoso de vê-lo gastar muito dinheiro com ela, né? É, mas é isso, é exatamente por conta desse conflito interno que ela está vivendo, né? Ela está realmente, assim, um lado dela tá rancoroso, porque ela queria também viver isso, né? O Guido oferece isso para ela, mas lá, no registro anterior, né, quando ela está com o Michele, naquela conversa, naquela DR com ele lá, ela fala que nada disso tem importância quando às vezes se apaixona-se mais velho, né? Então, assim, só que aqui, como ela veio esse rancor, né, que é até uma forma dela se preservar, né, e diminuir um pouquinho a culpa de estar ali, é, aí ela vem, né, mistura esses pensamentos, que eu acredito que se isso vem é porque isso faz parte dela também, né? Porque ela quer viver uma vida assim, mas eu acredito que ela não esteja com o que ela sente pelo Guido, não passa por aí, né? Isso aí está num segundo plano, né? Não passa por aí, mas aqui ficou muito evidente, né? Muito evidente porque ela viveu aquilo, né? Ela estava vivendo aquilo, ela estava num ambiente em que ele vive, que é o normal dele, que é o dia a dia dele, e que provavelmente, né, ele oferece isso à família. E aí, assim, ele está tentando ter uma intimidade maior com ela e ela ainda está resistindo, né? Ele tenta beijá-la e ela ainda não consegue, né? Ela não consegue porque ela tem medo, né? Porque se ela ceder, ela vai com tudo. E mas então ela ainda está se resistindo, ela ainda está se segurando, né? E ele, obviamente, ele está respeitando, ele é um cavalheiro, né? Então ele não vai avançar, ele não vai avançar os limites, ele não vai forçá-la, né? Então ele está deixando que as coisas aconteçam naturalmente, mas lógico que ele faz as investidas para ver se vai dar certo, né? Por enquanto ainda não está dando não, né? Vamos ver se mais lá na frente ela abaixa a guarda, né? E cede as investidas do Guido. Então, a gente finaliza aqui, né, esses 3 registros e vamos ver se nos próximos a gente consegue também dar essas arrancadas, né, para a gente poder já caminhar para o final desse livro, né, dessa leitura comentada. Então, um grande abraço e até a próxima leitura. Até mais.